O programa de hoje fala sobre o novo regime automotivo brasileiro. A gente terminou o primeiro bloco falando, o Rafael trouxe a questão política. Na verdade, falar do papel do Estado é também falar do avanço da democracia brasileira. Quer dizer, a gente está conquistando patamares democráticos que permitem você ter cada vez mais papéis mais bem definidos para o Estado brasileiro. É isso? É isso. Ou do Estado em relação à sociedade, dessa relação entre Estado e sociedade e, claro, né, poder econômico, empresas, etc. Eu acho que esse é um item fundamental, que é ampliar os espaços democráticos no debate público. E não só no debate público, nosso sindicato defende a democracia no espaço privado, né? E nós trabalhamos por representação local de trabalho, trabalhamos para que o trabalhador tenha espaço e voz dentro da empresa em que trabalha. Então, ampliar o espaço democrático, eu acho que é uma etapa fundamental da construção do Brasil novo que a gente quer construir. Então, o Estado ele tem que organizar esse debate. O regime automotivo, como disse o Carlos, ele foi organizado com várias mãos na mesa. Mãos, cabeças, que trouxeram para o debate questões bastante antagônicas entre si e conseguiu convergir num programa que, de novo, o governo aponta para a sociedade brasileira um carro melhor, um carro mais seguro, um carro que emite menos poluentes, um carro que, ao longo do tempo, vai pagando a dívida tecnológica que tem entre o veículo produzido no Brasil e o que é produzido fora do Brasil. Fora do Brasil, os carros são mais econômicos, são melhores, menos poluentes, enfim. Também o interesse da sociedade está posto no regime automotivo, quando pede eficiência energética e pede a modernização. E um debate que ainda está na mesa, porque esse investimento que as montadoras teriam que fazer em desenvolvimento em P&D, desenvolvimento em tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, nós estamos defendendo também que parte desse recurso vá para o sistema público. Né? Você tem, por exemplo, aqui em São Bernardo, sistema público de educação. De educação. Ou nos parques tecnológicos, que aqui no estado de São Paulo estão se ampliando em várias regiões do estado. Então você pode fazer que esse recurso voltado para desenvolvimento seja compartilhado com as universidades mais próximas das empresas, que que isso possa ir para um sistema de formação também. Gerando, inclusive, sinergia entre esses sinergia. Níveis da Não sociedade. Simplesmente desenvolvimento para a própria montadora aumentar mais ainda suas competências. Então, mas aí, Manuel, essa ideia de que, mais do que um programa de apoio à indústria automobilística, a cadeia automotiva, estamos falando de uma política pública, tá certo? É uma política pública no sentido, inclusive, de que ela prevê desenvolvimento social, educação, geração de emprego, desenvolvimento tecnológico, tá, ancorado, o que gera em torno, né, circula pela cadeia automotiva, que é uma cadeia longa e importante economicamente. A gente pode falar de uma política pública, quer dizer, programas como esse, Plano Brasil Maior, uma política industrial, mas um programa como o novo regime automotivo vai na direção da criação de uma política pública que envolve a sociedade em torno de um segmento industrial? É uma política pública, eu posso dizer o seguinte, não é uma política pública de conversa, é uma política pública construída com dinheiro para que ela aconteça. Porque uma coisa é você discutir política pública no âmbito acadêmico, outra coisa é fazer acontecer, e vai ter que fazer acontecer com dinheiro. Então, as montadoras têm, olha aqui, isso está no decreto. No ano de 2013, elas vão ter que investir 0,5% do faturamento total menos impostos. Isso no Brasil dá perto de 110 bilhões de reais de faturamento livre de impostos. Então, 0,5% tem que ser aplicado em dispêndio de pesquisa e desenvolvimento. Depois, ainda em 2003, mais 0,5% tem que ser investido em dispêndio de engenharia e tecnologia base de capacitação de fornecedores e capacitação de mão de obra. Isso em 2013. Quando chegar em 2015, a soma dos dois seria 0,65%, em 2015 é 1,5%. Então é uma mais do que dobra. É uma política com dinheiro carimbado. É como a coisa acontece. Agora, por que eu quero frisar isso?
Porque muita gente tem criticado o regime porque acha que é um regime para montadora. Não é, não é. É um regime de política pública, de adensamento da cadeia produtiva, ser feita no Brasil, se empresários brasileiros investirem na mão de obra brasileira, se empresários brasileiros quiserem ser competitivos. Então, de protecionismo não tem nada e é, de fato, uma política social com dinheiro para acontecer. Agora, Manuel, tem uma questão... A nossa confederação vive até hoje o problema do regime automotivo do FHC. Sim. Que é? Qual por quê? Qual o problema? Não, o problema do regime naquela época é que as montadoras iam, mas não tinha nenhum tipo de contrapartida. Simplesmente vão montar, pagar baixos salários, fugir dos grandes centros da setor organizado. Né? Então, agora, Mas... as empresas, elas estão preocupadas com, tal como está no decreto, quer dizer, você tem ali como que ela vai calcular o IPI, né, para poder, a partir de que bases ela calcula o IPI, o imposto, para poder deduzir o seu imposto, tá certo? Está preocupada, então, o que ela deixa de pagar para poder fazer esses investimentos. Há polêmicas aí, por exemplo, a questão dos insumos estratégicos, da definição do que são insumos estratégicos. Então, esse pedaço mais técnico, digamos, mas eu gostaria de saber, o telespectador também. Um pouco antes disso, ele pode falar a questão mais técnica, mas dentro do que foi discutido de política pública, e não uma política estatal, né, que é uma coisa só do Estado, na verdade, é onde envolve toda a sociedade e os interessados, no caso, a confederação, através dos sindicatos, nós participamos ativamente dos conselhos, que não se resume, assim, dizer que é só o setor automotivo, né? Então, tem vários setores, metalurgia, setor naval, eletrodoméstico, eletrônico, químico, petroquímico. Então, houve, de fato, uma democratização das ações. E isso é muito importante para a sociedade, porque não só a questão de você evoluir na democracia, de você crescer democraticamente, também a capacitação das pessoas que participam desses fóruns de discussão, tanto do lado empresarial do governo e dos sindicatos, que também têm que se capacitar para poder propor mais as questões. É por isso que a gente colocou logo no início aqui que boa parte das propostas que os sindicatos construíram foram aceitas pela presidenta e está no decreto. Mas e a questão do IPI? A questão técnica do regime, eu vou tentar ser bem simples, porque o regime foi dividido em duas partes. Uma é a preocupação com inovação em pesquisa e desenvolvimento, que é onde entram esses créditos que eu falei. Essa porcentagem sobre o faturamento da empresa, que começa em 2013 com 0,65%, a partir de 2015 chega a 1,5% do faturamento, lembrando que o conjunto automotivo brasileiro fatura 110 bilhões de reais, é muito dinheiro. Outra parte do regime é a política de impostos. Então, a partir de 2013, todos os carros vendidos no Brasil, sem exceção, fabricados por montadoras locais ou trazidos por montadoras não instaladas, todos pagam 30% a mais de IPI. Então, a primeira, é por isso que a imprensa que lê rápido e não entende, eles que os carros vão aumentar de preço. Mas é assim. Então, todos os carros aumentam 30% de IPI. Agora, tudo que a montadora gastar com insumo estratégico, ferramentaria, pesquisa, desenvolvimento de tecnologia, recolhimento ao Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, o FNDCT, capacitação de fornecedores e engenharia básica, tudo que ela gastar, esse valor abate nos 30%. Por que ele é um regime inteligente? Você não vai encontrar em nenhum lugar do regime alguma coisa falado conteúdo nacional. Não tem. Então não é um protecionismo. O que ele está dizendo é que todos os carros terão 30% a mais de IPI e quem fizer o dispêndio em insumos, estratégias, ferramentaria, todos esses itens, ele abate. Mas isso é o cerne da indústria automotiva brasileira da década de 50. A gente já fazia tudo isso. Então é esse modelo de fabricante... Na verdade está recuperando. Está recuperando. E isso, aquilo que eu falei no início, isso não afasta novas montadoras. Muito pelo contrário. Quem quer ganhar dinheiro e sabe que a melhor forma de ganhar dinheiro é com este modelo, eles vêm para cá e vão gerar emprego de qualidade, emprego bem remunerado, trazer tecnologia e vão tirar o Brasil de um buraco muito perigoso que ele estava indo. Apesar de a gente ser o quarto maior mercado consumidor de automóvel, a gente tinha caído para 7º produtor, já indo para o 8º. O que estava acontecendo? A gente tinha se tornado mercado secundário da indústria automotiva. Então os grandes lançamentos iam ser feitos lá fora, os carros iam ficar rodando lá por 3, 4 anos,
depois parava a produção, trazia todo o ferramental usado e produzia o carro aqui no Brasil com mais 10 anos. O exemplo é a Tucson, por exemplo. A Tucson é o iX35. Em qualquer canto no mundo, o iX35 chama Tucson. No Brasil ele veio chamar iX35 por quê? Porque a Hyundai trouxe um carro obsoleto, fora de produção, toda a sua estrutura de produção para colocar numa planta brasileira. Então o que ele disse para o Brasil? Eu quero só ganhar dinheiro com vocês. Temos uma oportunidade aí, né? Porque de fato o Caoa ele está se assumindo como uma experiência de montadora brasileira. Tudo bem que ela tenha muita tecnologia da Hyundai da presente, mas ele está ampliando negócios. É uma questão que nós temos que olhar com muita atenção. Eu acho que tanto os sindicatos, como a central, como o governo, como a academia, gente que está... Esses dias na Folha de São Paulo tinha um artigo de um professor da USP, da Politécnica, colocando os problemas em não ter uma indústria brasileira forte nesse setor. Forte na cadeia como um todo, né? Já tínhamos empresas fortes. E essa questão que o Carlos colocou, que nós estamos recuperando soberania, inclusive, né? O Brasil recupera a soberania quando faz programas dessa natureza e tenta reinventar em certa medida essa indústria. A nossa central fez um encontro tem 2 semanas, a central sindical, a CUT, né? Sobre o macro setor da indústria. Então tem um monte de estudos dizendo, olha, a cadeia como que era e os elos da cadeia que a gente foi perdendo ao longo dos últimos 30 anos. E a dúvida, né? O programa que o governo está fazendo tem a capacidade de recuperar esses elos ou tem a capacidade de, naquela nova economia que vai surgindo a partir da tecnologia e inovação, nós temos capacidade de criar novos elos, né? De cadeias produtivas em novos segmentos, onde o Brasil tem uma capacidade muito grande de avançar, como na questão ambiental. Há uma indústria se criando em torno da questão ambiental. Há uma indústria sendo criada na área da eletroeletrônica mais avançada. Então você tem esses desafios para o futuro. Como se conseguimos recuperar elos da cadeia automotiva que nós perdemos, e perdemos vários, será um avanço fundamental. Então o insumo estratégico, nesse caso, é a principal ferramenta, né? É a principal ferramenta que a gente vai trabalhar para ver se há uma capacidade forte de atrair investimentos no Brasil. E nós estamos diante de um problema muito grande. A crise internacional nos impôs um desafio enorme de preservar o que o Brasil, a duras penas, constituiu em termos de indústria brasileira. E nós estamos verificando o seguinte: há uma supercapacidade fora do Brasil instalada, uma pressão muito grande para que essa ociosidade venha para cá em termos de produtos, e mais do que isso, há uma supercapacidade financeira no mundo. No mundo inteiro, ninguém quer investir na Europa porque é um grande risco. E esses investimentos estão vindo para o Brasil comprando empresa nacional. A cada dia que passa, uma empresa nacional que se constitui, é uma empresa média, uma empresa que começa a agregar valor tecnológico, começa a crescer, está sendo adquirida. O tempo todo nós temos notícia de empresa brasileira que pode ser no futuro empresa muito importante, algumas atendendo o próprio setor automotivo, sendo adquirida por empresas internacionais. Então é um efeito também que nos causa muita preocupação, porque são desafios que esse programa do governo federal tem a intenção de superar. Agora, de fato, essa capacidade financeira internacional e essa desnacionalização da indústria brasileira tira aquilo que a gente falou aqui no começo, tomada de decisão. Então, o regime é importante, mas os desafios que estão colocados para a gente trabalhar... Não está tudo resolvido. Não está resolvido, como o João Ele falou. Ele dá o start num novo movimento que recupera que requer muita mobilização. Possibilidade industrial e de soberania que já tivemos, mas impõe novos e importantes desafios. Mas isso a gente vai conversar no próximo bloco. A gente já volta.